Fala, gente boa, eu sou o professor Ítalo Rio Tinto e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a metafísica cristã ou metafísica medieval. Não é? Primeiro, nós vamos comentar um pouco, né, sobre a estrutura da metafísica, por que da metafísica ser tão importante para esse período especial, né? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre as possíveis argumentações favoráveis à existência de Deus, que foram desenvolvidas por filósofos nesse período, né? Então, vamos iniciar a nossa conversa de hoje, né, para que a gente possa entender bem esse período, que às vezes é até mal compreendido, né, por alguns. Pronto. A gente precisa ter em mente o seguinte: a preocupação da metafísica cristã era sobre os conteúdos relacionados a Deus e à salvação da alma humana, não é? E aqui vale um adendo importante, não é? Nós estamos falando de um período, não é, teocêntrico, não é? Como nós sabemos, a filosofia grega, a filosofia antiga, não é, tinha uma visão cosmocêntrica. Não é? O universo era o centro do pensamento e todo o conteúdo era voltado para as coisas da natureza. Não é? Então, o objeto da filosofia grega era a natureza. Aqui nós estamos numa outra perspectiva. Nós estamos agora no berço da cristandade, não é? Onde a principal perspectiva é o objeto Deus. Não é? Isso é importante porque assim a gente pode compreender por que é que nesse período se fala tanto de Deus. A maioria, né, praticamente todo o pensamento é em torno de Deus, da teologia e da igreja. Não é? É justamente porque nós estamos no meio do pensamento teocêntrico. Não é? O governo vigente era o Império Romano. Não é? O Império Romano tinha colocado o cristianismo como a religião oficial, não é? E aí isso dá origem à cristandade, né? Porque há uma diferença entre cristianismo e cristandade, né? Cristandade é a sociedade que é regida a partir do pensamento cristão, não é? O cristianismo é o exercício da religião, não é? Então a sociedade era a cristandade, mas o exercício da religião era a religião cristã, não é? Então, todo pensamento, logicamente, seria desenvolvido a partir dessa perspectiva. Assim como depois do Renascimento, quando o homem vira o centro, né? Então, veja, na antiguidade, o objeto era a natureza, né? Agora nós estamos como objeto Deus. Depois o objeto passa a ser o homem. Mas o conteúdo é o mesmo, não é? Então, todo o conteúdo da filosofia, não é, da filosofia antiga, da filosofia grega, ela vai se desenvolvendo até a Idade Média, depois vai se desenvolvendo a Idade Moderna. Não é? A perspectiva que muda é apenas o objeto. Nós vamos ver um pouquinho no desenvolvimento, como é que isso se dá. Não é? Mas tenham bem claro isso na cabeça. Não é? O objeto é Deus, mas a perspectiva, o conteúdo, os elementos do estudo, não é? A busca pela verdade continua. Só que com algumas alterações, não é? Que não é uma mudança no conteúdo, mas uma alteração no conteúdo para se adequar ao novo objeto da qual nós estamos falando. Assim como houve, né, e como há a partir da modernidade, né, do Renascimento com o antropocentrismo. Né? Tendo bem isso claro, nós vamos seguir. A filosofia medieval, como bem sabemos, é dividida em duas partes. Não é? A primeira parte é a patrística, não é? E a segunda parte é a escolástica. Não é? Por que patrística? Porque é o período dos padres da igreja. E aqui outra curiosidade, para quem não sabe, padres da igreja não significa que são ministros ordenados. Não é o padre lá que celebra a missa. Não é? Claro, alguns eram bispos, né? Mas outros não. O padre aqui é porque eles são os pais da igreja. É o início do pensamento cristão.
É o início do desenvolvimento do cristianismo e da cristandade. Por isso que é patrística, os pais da igreja. Não é? É aí o nascimento, não é, de toda a caminhada da cristandade. Não é? Por isso que é patrística. Então, nesse primeiro momento, nós temos a patrística. Não é? Na patrística, o pensador que mais se destaca é Platão. Não é? O pensamento patrístico é muito forte, não é? Na influência de Platão. Platão e Plotino, não é? Principalmente. Então a filosofia platônica e a filosofia neoplatônica é o que rege praticamente todo o pensamento da patrística. Não é? O neoplatonismo, acredito que vocês já tenham bem isso em mente, né? Mas o neoplatonismo é aquela visão platônica mais espiritualizada, mística e espiritualizada. Não é o neoplatonismo não é um pensamento propriamente cristão. Não é? Ainda vai se desenvolver. O neoplatonismo é essa visão mística e espiritualizada da filosofia de Platão. Então a filosofia patrística se desenvolve nesse cenário. E um dos filósofos, o principal filósofo, né, deste período é Santo Agostinho. Claro, tiveram outros, né, mas o que mais se destaca é Santo Agostinho. Depois nós temos o período escolástico. Escolástico vem de escolas. Não é? É quando começa a se formar as primeiras escolas, os primeiros grupos, não é, para estudar movimentos filosóficos específicos. Né? É esse período onde surgem as primeiras universidades. Né? Por isso escolástico, das escolas que estavam se desenvolvendo. Né? Então, como a patrística, não é, tinha uma grande influência da filosofia platônica e neoplatônica, não é, na filosofia escolástica, na segunda etapa da Idade Média, nós já vamos ver uma influência muito forte de Aristóteles, não é? Principalmente a lógica aristotélica, não é? O problema sobre as causas das coisas. Né? Isso é muito forte. Isso e o filósofo que mais se destaca nesse período, vários, claro, mas assim, o que a gente mais conhece propriamente é São Tomás de Aquino. Não é? Então nós temos Agostinho na patrística, com o pensamento que se desenvolve a partir da filosofia de Platão, e principalmente aí a questão dos dois mundos, né? O mundo sensível, o mundo inteligível de Platão, e a dimensão do corpo e da alma, né? O dualismo platônico. Esse período da patrística é muito forte. E como representante nós temos Agostinho. Do outro lado, como representante da filosofia aristotélica, com a lógica aristotélica e a causa das coisas, né, nós temos São Tomás de Aquino. Então, é muito importante que a gente destaque qual era o problema central da filosofia medieval. Né? O problema central da filosofia medieval era justamente a harmonização entre fé e razão. Como era possível, dentro de uma sociedade teocêntrica, onde Deus e a fé são elementos fundamentais, como dentro dessa sociedade, não é, nós conseguirmos conciliar a razão. Não é? Então a filosofia medieval, os filósofos medievais, tinham grande preocupação com relação a isso. Não é? Então este é o cerne principal. Não é? Este diálogo entre fé e razão é importantíssimo. Vale considerar que como estamos falando de metafísica, né, essa concepção de metafísica relacionada a algo sobrenatural, isso nasce na filosofia neoplatônica. Não é? Lembrando, o neoplatonismo é lá do século III até o século VI. Né? Então, como eles fazem essa leitura da filosofia de Platão, eles colocam essa metafísica, não é? Essa relação que nós conhecemos de Aristóteles como aquilo que está além do que é físico, né? Eles colocam essa dimensão de metafísica como algo sobrenatural. Né? E a filosofia medieval pega esse conceito neoplatônico de uma relação metafísica com o sobrenatural para relacioná-lo a Deus. Por quê? Não é? Porque aqui nós temos um objeto em comum. Ora, se a metafísica é algo que trata de coisas sobrenaturais, não é? Qual é o objeto sobrenatural dessa sociedade teocêntrica?
Deus. Né? Então, a tradição escolástica, ela identifica o objeto de estudo da metafísica com a teologia. O objeto sobrenatural da metafísica, Deus. O objeto da teologia qual é? Deus. Então, a filosofia escolástica relaciona metafísica com teologia. Mas aí tem uma distinção muito interessante e importante que a filosofia escolástica faz. Não é? Por quê? Ainda que ela identifique esse objeto de estudo, ela distingue as duas pelo método que é usado. Não é? Então há uma distinção. O objeto é o mesmo, mas há uma distinção no método utilizado para chegar a esse objeto. A metafísica, ela trabalha, claro, vai tentar explicar a Deus as duas. A metafísica e a teologia, porque o objeto é o mesmo, mas o método utilizado é outro. A metafísica vai se utilizar da razão, vai recorrer à razão. A teologia vai recorrer à revelação. Não vamos entrar na questão da revelação porque não é nossa seara. É mais não vem ao caso, mas só para distinguir bem, né, apesar do objeto na filosofia escolástica ter bem em mente que o objeto da metafísica e da teologia é o mesmo, mas o método é diferente. A metafísica vai tratar do objeto Deus pela razão. A teologia vai tratar do objeto Deus pela revelação. Bem, então, nesse sentido, nós podemos identificar, tanto no pensamento de Agostinho, como no pensamento de Tomás de Aquino, que são, porque o vídeo não pode ser muito extenso, então nós vamos resumir bem. Então nós podemos observar no pensamento desses dois muita relação. Começando por Agostinho. Qual a relação de Agostinho com a filosofia platônica? Não é? Quando nós pegamos as duas cidades que Agostinho propõe, a cidade de Deus e a cidade dos homens, não é? Fica claro a relação com os dois mundos de Platão, o mundo sensível e o mundo inteligível. Ora, Agostinho fala da cidade de Deus, a cidade onde tudo é perfeito, né? De onde procede a iluminação, de onde procede a perfeição suprema, onde procede as verdades eternas e superiores. Não é? Lá é a cidade de Deus. A cidade do homem é essa cidade onde está a matéria, né? Onde ocorre o pecado, né? Onde se manifesta as ações corporais. Né? Isso é claramente a relação do mundo inteligível com o mundo sensível de Platão. Não é? Claro, como eu disse, não é? O objeto agora é outro. Então, necessariamente, o método, apesar de ser uma correlação com a filosofia, mas precisa ser moldada a partir do novo objeto. Não é? Então, algumas coisas são muito sutis de diferença, mas o princípio é o mesmo. Outra coisa que nós podemos observar em Santo Agostinho é a teoria da iluminação agostiniana. Não é? Por quê? A teoria da iluminação de Santo Agostinho faz uma referência à alegoria da caverna de Platão. Não é? Porque na medida em que o homem vai fazendo o caminho do conhecimento, não é? Ele vai sendo iluminado pelo sumo bem que é o sol. Não é? Na alegoria da caverna, na medida que o homem vai saindo da caverna, ele vai vendo a luz, ele vai indo em direção ao sumo bem. Não é? Só que esse sumo bem, né, que é o sol da alegoria da caverna de Platão, para Agostinho é Deus. Não é? Então nós podemos observar que a teoria da iluminação de Agostinho tem muito a ver com a alegoria da caverna de Platão. Não é? Então nós podemos pensar assim, então a teoria da iluminação é muito parecida com a reminiscência de Platão. Verdade, não é? Só por quê? Não é? O que é a teoria da reminiscência? Claramente vocês estudaram isso, mas só para recordar, fazer uma reminiscência. A reminiscência é um rememoramento, né? Uma lembrança, um recordar daquilo que já se viveu, não é? Mas que na passagem do mundo das ideias para o mundo sensível, né? Isso foi esquecido e o homem que vai sendo iluminado, que vai trabalhando no conhecimento, ele vai rememorando. Né? Então ele vai fazendo esse processo de reminiscência. Não é?
Então, nós vemos que é muito parecido com a teoria da iluminação de Agostinho, mas aí tem uma sutil diferença em Agostinho, não é? Por quê? A diferença é que, para Platão, a percepção do inteligível na alma é uma descoberta do conteúdo do passado, porque estava no mundo das ideias, passou para o mundo sensível, então você vai recordando, não é, aquilo que estava no passado. Não é? Mas e para Agostinho? Para Agostinho é uma irradiação divina no presente. Por isso que é iluminação. Não é? Por quê? A luz de Deus ilumina, não é, ilumina o homem, não é, e essa luz vai irradiando para que ele viva esse conhecimento, para que ele viva essa redescoberta no presente. Não é? Não porque ele estava lá no mundo, na cidade de Deus e passou para a cidade dos homens e agora precisa recordar aquilo que é perfeito e aquilo que viveu antes. Não. Não é? Ele vai sendo iluminado na medida em que vai vivendo nesse presente. Né? Então nós podemos compreender que é uma luz eterna da razão que procede de Deus e atua a todo instante dentro do conhecimento das verdades eternas e superiores. Não é? Como na cidade de Deus estão as verdades eternas e superiores, não é? E nós estamos na cidade dos homens, né? E nós, no pensamento cristão, nós temos de caminhar para chegar à cidade de Deus, não é? Aquele homem que se permite, não é? Deus manda essa luz da racional, né? Essa luz da razão, não é? Que irradia um conhecimento para que se conheça, para que se prove, né? Se conheça as verdades eternas e superiores. Essa é a teoria da iluminação de Platão. Então aqui nós vemos uma clara proximidade de Agostinho com a teoria da iluminação de Agostinho. Né? Então aqui nós vemos uma clara aproximação de Agostinho com Platão. Mas e Tomás de Aquino? Não é? Primeiro, a metafísica para Tomás de Aquino era a mais elevada das ciências. Né? Tomás de Aquino considerava a metafísica uma ciência, mas não simplesmente uma ciência comum. Não é? Ele considerava a ciência das ciências. Não é? Por quê? Porque a metafísica seria para ele a sabedoria por excelência. Não é? Porque a metafísica, né, se preocupava com as causas fundamentais das coisas. Né? Não é? Enquanto a ciência estava, para Tomás de Aquino, enquanto a ciência estava preocupada com os particulares, a metafísica ela estava preocupada com o universal, né? Com a causa fundamental da coisa. Né? Então, veja, o que é nessa concepção para Tomás de Aquino? Não é? A ciência, propriamente dito, as ciências estavam preocupadas com o ente particular. Né? Claramente o que é ente, né? É o que é, né? O ser, basicamente. Então, as ciências estavam preocupadas com o ente particular e a metafísica estava preocupada com o ente universal. Isso a torna a ciência das ciências para Tomás de Aquino. Um exemplo, não é? A medicina. A medicina, ela trabalha as doenças, não é? A partir da doença particular, a partir da avaliação, do tratamento, não é? Da investigação do homem, não é? Daquele que está doente. O que a metafísica faz? A metafísica vai para além disso. A metafísica se preocupa com o homem com H maiúsculo, aqui representando a humanidade. O que é o homem? Não é? O que há de comum entre os homens? Não é? Esse há de comum é fundamental para entender a metafísica para Tomás de Aquino. Porque para ele é justamente isso. A metafísica está preocupada com o que é comum, com o que é universal a todas as espécies. Né? É a causa, o que causa as coisas. Né? Claro, nós vamos ver mais para frente quando falarmos de Deus, né? Da prova de Deus. Essa causa seria Deus. Não é? Mas existem causas das coisas. Né? O que é comum aos homens? Não é? Esse é o processo da metafísica. Não é? Para a medicina, não é necessariamente o que é comum aos homens, mas o que é
quem está me tratando a pessoa particular. Então é uma ciência direcionada para o meu ente particular. É só um exemplo da medicina, bem grotesco, né? Mas só para ficar claro. Né? Enquanto a metafísica não, a metafísica é o que é o homem, não o que é o homem eu, Ítalo, né? Mas o que é o homem, o que é comum a nós todos, a mim, a você que está assistindo, a toda a humanidade. Né? E por isso, para Tomás de Aquino, a metafísica é a ciência das ciências. Né? Depois, nós podemos compreender, portanto, né? Nós podemos compreender que a metafísica medieval tenta explicar questões, né, relacionadas à essência e à existência. Né? Então, aqui nós fechamos a primeira etapa, a metafísica medieval. Né? Tanto na patrística, mas principalmente na escolástica, né? Porque é quando se desenvolve propriamente a metafísica. Mas a preocupação da metafísica nesse período cristão medieval é justamente tentar explicar coisas relacionadas à essência e à existência das coisas, né? E a causa fundamental das coisas no universo. Né? Fechando a primeira etapa, nós podemos passar agora para a segunda etapa. Claramente, nós estamos falando de um período que Deus é o centro. Né? Lógica, né? A lógica é muito forte nesse período, né? A estrutura lógica é muito presente. Então, logicamente, os filósofos cristãos tentariam falar de Deus, tentariam argumentar favorável à existência de Deus. Né? Então, aqui eu separei 3 argumentações, só lembrando que são argumentações bem mais trabalhadas, né? Só que esse vídeo não pode ficar muito extenso, né? Senão vocês vão cochilar e não vão querer assistir quando verem o tempo. Né? Então eu só vou situar a argumentação, não é? Mas não vou explicá-la. Não é? Eu só vou dizer o fundamento da argumentação para que vocês tenham ciência. E para isso eu separei 3. Agostinho, não é, que nós estamos falando dele. Qual a prova que Agostinho tenta dar para a existência de Deus? Anselmo, né? Porque Anselmo é a junção, né? Santo Anselmo é o pai da escolástica, ele inaugura o período escolástico, né? Então ele está com um pé na patrística e um pé na filosofia escolástica. Né? Então nós trarei Anselmo também porque o argumento ontológico de Anselmo é até hoje o argumento mais sofisticado e tem uma estrutura lógica mais complexa, não é? Então é importante nós trazermos ele, não é? E depois Tomás de Aquino, que são os dois nos extremos, os 2 filósofos que nós estamos tratando, e no meio Anselmo, que passa de um estágio para outro. Pois bem, para Agostinho, não é? A demonstração da existência de Deus estava baseada na presença da verdade na mente humana. Né? Então, se a verdade está na mente humana, ali estava a demonstração da existência de Deus. Vamos caminhando. Percebam, vejam, agora o objeto é Deus, mas ainda continua-se na busca pela verdade, da mesma forma que os primeiros filósofos e na mesma forma que os filósofos hoje fazem. Né? Então, Agostinho sabia que os dogmas não podiam provar a existência de Deus e que as pressuposições morais, ainda que indispensáveis, elas não eram suficientes para provar essa existência. Não é? Então, o que é que Agostinho faz? Não é? Ele vai buscar no ceticismo, não é? O ponto de partida, um ponto de partida mais seguro para tentar provar a existência de Deus. Então, o que é que Agostinho faz? Vou lá nos céticos e vou pegar deles o que eles têm de mais forte contra nós para tentar explicar Deus a partir disso. Então Agostinho, no livro sobre o livre-arbítrio, né, vai dizer que o entendimento é o que há de mais excelente no homem. Olha, Deus se manifesta, a verdade de Deus se manifesta, a existência de Deus se manifesta na verdade, na mente humana. Né? Aí Agostinho vai dizer assim, o que há de mais excelente no homem é o entendimento. Vamos caminhando. Sendo assim, ele vai dizer que a evidência da verdade está no próprio sujeito que duvida. Olha lá,
Nós vamos ver isso depois com Descartes, né? A dúvida, né? A dúvida metódica de Descartes. Mas Agostinho já coloca aqui, ora, Deus se manifesta na verdade que está presente na mente humana. Depois, Deus está, o que há de mais excelente no homem é o entendimento. E o que é que faz o homem duvidar? Porque a evidência de Deus está nessa dúvida do homem. E o que é que faz o homem duvidar? O entendimento. Quem é que dá o entendimento? Deus. Essa verdade que dá. Lembra da teoria da iluminação? Deus se manifesta no homem como conhecimento e entendimento. Então, a partir da dúvida, né, que era o argumento mais forte dos céticos, duvidar, a partir da dúvida nós podemos provar a existência de Deus, porque nós conhecemos Deus. Não é? Por quê? É a partir da dúvida que nós conhecemos a verdade. A partir da dúvida nós alcançamos a verdade. Não é? Portanto, né, a verdade está no próprio íntimo de quem procura. Então, a dúvida, quando você procura, você vai procurando a verdade, você vai encontrar a verdade. E essa verdade está no íntimo de quem está procurando. E quem é essa verdade? Deus. Porque no Evangelho de João, né, Cristo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja, a dúvida, o questionamento, o entendimento é a prova da existência de Deus para Agostinho. Vamos continuar, dá o pulo para não ficar muito longo. Nós chegamos agora a Anselmo. Anselmo tem duas provas, né, elabora duas teorias sobre a existência de Deus. Uma prova a posteriori, né, que é uma chamada de provas cosmológicas, não é? Que são provas a partir das experiências, da experiência, né, das questões do mundo, não é? E uma prova a priori. A priori é aquela que não parte da experiência, mas da intuição, não é? Do que há no homem. Não é? Na primeira, né, na prova a posteriori, Anselmo vai dar 4 vias para provar a existência de Deus. Lembrando, isso aqui é muito mais elaborado do que isso aqui. Isso aqui é um resumo bem básico. Tá? A primeira via que Anselmo dá, via caminho, né? A primeira via que Anselmo dá é que Deus é o sumo bem. Não é? Se todas as coisas são boas, se existem coisas boas, é necessário que haja algo que seja sumamente bom. Não é? E esse sumo bem é Deus. Por quê? A partir dele é que as coisas são boas. Só a partir deste sumo bem que as coisas podem ser consideradas boas. Essa é a primeira via. Depois, não é? O sumamente grande. Não é? Ou se todas as coisas que são boas porque partem de algo que é sumamente bom, necessariamente ele é grande. Porque se eu parto de algo que me gerou, não é? Eu sou inferior aqui não é qualitativamente, né? Não é quantitativamente, é qualitativamente, né? Porque Deus é sumamente grande e melhor nessa dimensão. Então, se eu parto dele, eu sou inferior a ele. Então, não é possível, não é, que esse algo que gere todas as coisas, não seja sumamente grande. Então, ele é sumamente bom e ele é sumamente grande porque todas as coisas partem dele. A terceira via, ele é o ser supremo, ele é essencial em si mesmo. Ou seja, se ele é sumamente bom, se tudo que é bom parte dele, e ele é sumamente grande, porque tudo é gerado a partir dele, necessariamente ele é uma essência única. É a partir dele que tudo é gerado, então ele é uma essência única. Ele é essencialmente ele mesmo, então ele é um ser supremo. Porque se ele é sumamente bom e sumamente grande, ele é um ser supremo. Não é? E a quarta via, ele é a perfeição absoluta. Não é? Por quê? Se ele é sumo bem, sumamente grande, o ser supremo, essencialmente ele mesmo, então ele só pode ser uma perfeição absoluta, porque tudo parte dele. E é aí que estão os graus da perfeição. Não é? Só para explicar bem simploriamente o que são os graus da perfeição, imagine Deus, o homem, não é? Um cavalo, um cachorro, um rato, uma pedra, um grão de areia. Não é? Existem os graus da perfeição e tudo que existe parte desse ser perfeito, não é? Que é Deus. Então são essas 4 vias que Anselmo dá na prova cosmológica. Depois vamos para a prova a priori. Não é? Santo Anselmo diz assim, a prova cosmológica não foi suficiente. Não é?
é preciso agora argumentar apenas pela ideia de Deus. Então nós temos a prova a priori da existência de Deus, que já no século XVIII, não é, Kant vai chamar de argumento ontológico, não é, que nós conhecemos hoje como argumento ontológico de Santo Anselmo por causa de Kant. Não é? Então a prova a priori de Santo Anselmo é basicamente bem resumido, porque isso aqui teria de ser uma aula para explicar isso aqui. Mas assim, Anselmo defende que a fé requer entendimento, né? E é Deus que dá o entendimento. Não é? Olha, tem um pezinho aonde em Agostinho. Anselmo é agostiniano e consequentemente platônico, mas ele já rompe com Agostinho em algumas coisas. Né? Então, Anselmo defende que a fé requer entendimento, mas esse entendimento é dado por Deus. Não é? É por isso que ele afirma que Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Não é? Porque para ele, para Anselmo, Deus pode ser pensado, o homem pode pensar Deus. Não é? E essa relação existe um ser supremo, não é? Deus é esse ser do qual nós não podemos pensar nada maior. Então, o homem pode pensar Deus. Pense aí num ser perfeito. O que é a sua perfeição? Qual a sua ideia de perfeição? Não é? Depois pense, ele pode ser mais perfeito, eu posso dar este atributo a ele. Se eu posso dar esse atributo a ele, ele ainda não é o ser perfeito, então este não é Deus. Não é? Então o homem consegue pensar Deus e ter essa relação daquele ser do qual não se pode pensar nada maior. Quando não se pode pensar nada maior, nós estamos pensando em Deus. Não é? Só que aí entra a chave do negócio. Não é possível para Anselmo, né? Não é possível que esse Deus viva só no intelecto. Né? Ele tem de existir, porque um ser tão grande, do qual nós não possamos pensar nada maior do que ele, não é possível que exista só no intelecto. Então ele tem que existir, né, na realidade. Então o argumento de Santo Anselmo dá um salto do conceito, né, um salto aqui não no termo pejorativo, né, mas o que é que ele faz? Ele passa do conceito de Deus para a existência de Deus. Porque quando nós pensamos Deus, nós estamos pensando um conceito. Mas ele diz, não é nada maior, existe só no intelecto. Então ele existe na realidade. Então ele passa do conceito para a realidade. Voltando, este é o argumento sobre a existência de Deus que há mais estrutura lógica, que é mais sofisticado. Não é? Muitos filósofos depois dele defenderam, outros criticaram, né? Então, assim, é algo muito trabalhoso. Né? Isso aqui é só o básico do básico. Tá? Então, aqui nós encerramos Anselmo. E agora nós vamos passar para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino propõe 5 vias. Da mesma forma que Anselmo propôs 4 vias, né? Tomás de Aquino vai propor 5 vias. Né? Há aqui convergência de divergências, mas nós não podemos tratar aqui sobre isso. Né? Mas há 5 vias para Tomás de Aquino. E nós vamos observar como a influência aristotélica é forte em Tomás de Aquino. Qual é a primeira via para Tomás de Aquino? Primeiro motor imóvel. Existe, né? É preciso que exista um ser, né, que mova todas as coisas, que precisa ter dado início a todas as coisas. Não é? É um motor que move, que moveu, mas que não é movido. O primeiro motor imóvel de Aristóteles. Esse primeiro motor imóvel, para Tomás de Aquino, Deus. A segunda via, a causa primeira, a causa eficiente. Não é? Se ele é este motor que move as coisas partem dele. Ele é que causa todas as coisas. Ele é a causa de todas as coisas. Né? Então, ele é preciso que exista um ser que seja a causa primeira. Né? Por quê? Você foi causado pelo seu pai foi causado pelo seu avô foi causado pelo seu bisavô e e as coisas têm essa dinâmica de causalidade. Né? Só que Tomás de Aquino vai dizer, não é possível que isso vá até o infinito. Isso é impossível, é improvável, é inconcebível pela razão. Há um momento em que isso deu início. Não é? E quem foi que deu esse início?
foi esse ser que é a causa primeira. Quem é esse ser que foi a causa primeira? Deus. Aristóteles, não é? Vou tocar no assunto depois sobre isso. A terceira causa, ato puro. Ora, nós somos contingentes. As coisas que existem são contingentes. Mas não é possível, novamente, que essa contingência, um contingente vá gerando outro pelo infinito. É inconcebível pela razão. Então a razão deve chegar ao momento em que o ser, que gerou tudo isso, então um ser necessário que gere tudo que é contingente. Então é possível que exista um ser que seja ato puro. Esse ato puro, para Tomás de Aquino, é Deus. Aristóteles. Depois, a quarta via, o sumo bem, de onde tudo é gerado, se as coisas boas existem, é necessário, esse ato puro que gera todas as coisas precisa ser o sumo bem, porque tudo que existe só é bom porque existe o ideal de bem, existe essa causa, esse bem supremo da qual é gerado. Então a quarta via é o sumo bem. A quinta via, para Tomás de Aquino, a ordem do universo. As coisas têm uma causa inicial e uma causa final. Todas as coisas têm uma causa final, para Tomás de Aquino. Nós temos uma causa inicial, que era esse primeiro motor imóvel, essa causa primeira, eficiente, e nós temos uma causa final, que é esse ser da qual que nós viemos e nós vamos voltar. Então essa causa final é Deus, e a ordem do universo. E aí é muito próximo aqui dos graus de perfeição de Santo Anselmo, mas nós não vamos tocar nesse assunto. Então, aqui são as 5 vias da prova da existência de Deus para Tomás de Aquino. E para encerrar isso aqui, essa metafísica cristã e medieval, só uma coisa interessante. Às vezes nós ouvimos que Agostinho cristianizou Platão e Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles. Às vezes isso é dito de forma pejorativa, Mas cuidado, porque é como eu disse no início, o conteúdo da filosofia, o conteúdo do pensamento permanece o mesmo. O que muda é o objeto. Então é por isso que Agostinho pega Platão e vai desenvolver a sua filosofia a partir do pensamento platônico, e Tomás de Aquino pega Aristóteles e vai desenvolver sua filosofia a partir do pensamento aristotélico. Mas não é para cristianizar Platão, nem para cristianizar Aristóteles. É simplesmente pegar os conteúdos da filosofia, assim como nós pegamos hoje, e trazê-lo para o objeto da qual nós estamos estudando agora, que é Deus. Então, automaticamente, se eu pego o conteúdo e boto nesse novo objeto, consequentemente, esse novo objeto agora vai ser pensado a partir desse conteúdo, e esse conteúdo vai ser pensado a partir desse objeto. Então, necessariamente, há uma cristianização, mas não no termo pejorativo, como muitos apresentam por aí. Seria o mesmo que dizer, se eu pego o pensamento de Tomás de Aquino, de Aristóteles, e pego o conteúdo dessa filosofia para estudar hoje, é o mesmo que dizer que eu estou paganizando Tomás de Aquino, paganizando Agostinho, porque hoje nós temos o objeto que é o homem. Não é mais Deus o objeto da filosofia, o conteúdo da verdade, o conteúdo das coisas. Agora é o homem. Então é o mesmo que dizer, se eu pego Tomás de Aquino, se eu pego qualquer outro filósofo cristão, é como se eu estivesse paganizando. Então não caiam nessa furada. Quando disserem, em termo pejorativo, de que Platão foi cristianizado por Agostinho e que Aristóteles foi cristianizado por Tomás de Aquino, isso não é verdade. O que há é justamente essa adequação do conteúdo em busca desta verdade, a partir do novo objeto que eles estavam vivendo naquele momento. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Pode me procurar, que eu vou tentar. Se eu souber, tentarei responder. Se não souber, vou buscar e a gente tenta resolver e solucionar esse problema. Tá lá. Forte abraço, estamos aí à disposição.